Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Abra suas Bíblias no livro do Evangelho de João, no capítulo 13. Vamos ler os versículos 31 até o 35. João 13. Vamos ler esse texto. Quando Judas saiu, disse: agora foi glorificado o Filho do homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e ele glorificará imediatamente. Filhinhos, ainda por um pouco estou com vocês. Vocês vão me procurar, mas o que eu disse aos judeus também, agora digo a vocês: para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Podeis assentar. Amados, o Evangelho é chamado de Evangelho da Graça. O apóstolo Paulo e tantos outros apóstolos também escreveram dizendo que pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, não é um atributo humano. Isso é dom de Deus. E interessante é que muito pouco tempo antes da cruz, daquele momento da cruz, a Bíblia diz que Judas saiu. E quando Judas saiu, Jesus começa então a falar com eles que o Filho do Homem seria glorificado e o Pai seria glorificado nele. Quando a gente olha para os acontecimentos que iriam suceder, nós percebemos que os acontecimentos eram acontecimentos de muita dor, eram acontecimentos de muito sofrimento. E Jesus estava dizendo que o Pai seria glorificado naqueles momentos, naquele sofrimento que o Filho haveria de passar. Mas quando nós olhamos para a graça, essa palavra graça não significa gratuito. A graça significa que nós não pagamos nós mesmos um preço para o dom de Deus nas nossas vidas. Mas o preço maior foi pago. A graça, ela elevou o padrão da relação do homem com Deus para um nível muito superior ao que existia nos tempos que antecederam a graça, a manifestação da graça. A manifestação da graça só foi possível por conta do sacrifício de Jesus. Mas ela eleva o padrão. Havia muitas ordenanças, havia muitas exigências, e muita gente não conseguia cumprir todas essas exigências. Mas, quando a gente olha para o Evangelho, e a gente pensa que o Evangelho colocou a coisa assim de uma maneira muito fácil, às vezes nós ignoramos a profundidade que é a questão do Evangelho. Na lei estava tudo escrito de uma maneira muito, muito literal. E a questão da graça não é tão literal assim. Não há uma dimensão tão exata para as coisas que o Evangelho de Cristo nos propõe. A lei de Moisés disciplinou o povo durante não só o período de deserto, mas disciplinaria na sequência, depois que eles entrassem na terra de Canaã. E havia muitas ordenanças muito duras, havia muitas exigências muito fortes, havia determinações de penalidades capitais, morte, por exemplo. As pessoas poderiam ser condenadas à morte por apedrejamento, por conta de exigência da lei. E uma das determinações legais que está no Antigo Testamento, no livro de Levítico, falava a respeito da justiça que deveria ser aplicada aos faltosos. E foi chamada de a lei do talião. A lei do talião, ela dizia o seguinte: o que significa talião? Significa reciprocidade. Quer dizer, na medida que alguém é ferido,
o que fere também pode e deve ser ferido. Queimadura por queimadura, vida por vida, pé por pé, mão por mão. E essa era uma das determinações. E quando a gente olha para lei como esta e outras, até mais severas do que esta, que na verdade ela era tão severa porque ela fala vida por vida. Às vezes uma vida era tirada por alguém e a vida desta pessoa deveria também ser tirada caso fosse julgado e condenado pela morte daquela pessoa. Se a morte não fosse proposital, fosse apenas uma consequência de um descuido, por exemplo, um acidente, aquela pessoa teria que ir para uma cidade de refúgio, não poderia ficar onde está. Na cidade de refúgio era um tipo de habeas corpus, né, como o linguajar aí do direito costuma tratar. Você tem uma salvaguarda desde que você vá para um lugar específico. Havia algumas cidades preparadas para isso. Lá, o vingador do sangue não podia entrar porque ali estava resguardado desde que ele permanecesse naquele lugar. E essa lei da reciprocidade, ela é vista assim com muitos maus olhos por muita gente que olha e diz assim: puxa vida, era muita severidade. Mas observa que ela não foi dada como uma imposição da parte de Deus para Deus regulamentando no sentido da punição, mas era uma maneira de apaziguar o ânimo daquelas pessoas que tenderia a exigir um pagamento, uma sentença mais severa do que aquela que ele sofreu. Porque aquele povo viera do Egito, eles tinham sobre as suas costas, seus braços, suas pernas ainda cicatrizes dos chicotes, dos algozes, dos feitores, e era um povo ferido. E, consequentemente, por ser um povo ferido, eles tendiam a devolver, numa medida maior ainda, a ferida que eles, porventura, sofressem. Era como se eles disseram: olha, agora nós saímos da escravidão, não somos mais escravos, se alguém me ferir, eu vou ferir. E se eu levar uma bufetada, eu vou dar 2 ou 3. Então, na verdade, essa lei da reciprocidade era para limitar, era para balizar, para dizer: olha, o limite é o tamanho da ofensa que você sofreu. A ferida é da mesma maneira, não é mais profunda, não é mais severa, não é mais grave. E é importante a gente salientar que aquele que carrega feridas no corpo, e muitas vezes essas feridas descem para o coração, ela se aloja na alma desta pessoa, ele sempre vai buscar a vingança, ele sempre vai querer a vingança, e normalmente ele quer fazer isso de uma maneira maior do que a ofensa que ele sofreu. Então foi permitido por Moisés por esse motivo, para impedir, para colocar um limite justo na ação justiceira das pessoas. E para dizer: olha, não é você que vai fazer a justiça, é preciso levar ao sacerdote, é preciso levar aqueles que julgam, e eles vão fazer cumprir a sentença, vão fazer cumprir a lei. Mas o que é que Deus espera da sua igreja, afinal? Nós lemos um texto aqui e Jesus coloca um novo mandamento. E por que é que Jesus fala: eu vos dou um novo mandamento? É porque havia um mandamento mais antigo do que esse. E nesse mandamento mais antigo, que foi dado por Deus lá no monte, nesse mandamento não há nenhuma sentença de morte. São 10 mandamentos e lá não existe Deus dizendo assim: mata alguém que matar, e se alguém ferir, seja ferido. Não, isso não foi colocado naqueles 10 mandamentos. Mas lá tinha um mandamento que dizia assim: amai o seu próximo como a ti mesmo. Esse era um mandamento, era um dos 10 mandamentos. Ame como a ti mesmo. E Jesus olhou para esse mandamento que Deus deu ali no deserto e diz: isso não é suficiente. Isso não é o bastante. Porque há muitas pessoas que não têm um amor tão substancial assim por si mesmo. Né? Quantas pessoas destroem a sua própria vida? Quantas pessoas levam a sua vida como quem não gosta muito de si próprio? Né? E Jesus diz: não, o mandamento que eu vos dou é um mandamento maior do que isso. Quer dizer, o Senhor coloca um padrão
mais altivo, mais excelente do que esse que fora dado a amar o próximo como a ti mesmo. Deus, ele espera o quê dos seus filhos, dos cidadãos do reino, daqueles que foram alcançados pela graça, daqueles que foram cobertos pelo sangue de Jesus? Deus espera que nós façamos semelhante ao que fez Jesus. E então tratar os outros como como eu fui tratado, não é mais o que o Senhor está dizendo. Olha, porque você foi esbofeteado, você não vai esbofetear ninguém. Ah, mas está escrito na lei de Moisés. Então Jesus diz, olha, a lei de Moisés veio até aqui. E da agora para frente o mandamento é diferente, é outro. Não serve mais isso. E quem quiser, quem te ferir a face de um lado, oferece a outra. E quem quiser levar a sua capa, entrega também a sua túnica. Difícil, né? Muito difícil. É muito difícil, porque nós ainda, mesmo debaixo da sombra do Senhor, coberto pelo sangue de Jesus, ainda temos muita birra com questões de justiça. Qualquer coisa nós estamos falando assim, bem, vou chamar o advogado, acho que eu vou dar uma parte lá na delegacia, acho que eu vou exigir meus direitos e as pessoas estão vivendo assim, né? Estão no Evangelho, estão cobertos pelo sangue de Jesus, mas estão vivendo a antiga lei, o Antigo Testamento. Não é um novo mandamento, não chegou a ele ainda. E o Senhor está dizendo, olha, desde os tempos eternos, o projeto era esse. O que foi permitido por Moisés era circunstancial. Era para chegar até um certo momento. A reciprocidade nas feridas, a regra de talião, a lei de talião, talião significa similaridade, é uma palavra originária do latim, significa isso. Agora, a similaridade, a reciprocidade, não é mais com a ofensa do próximo, do seu semelhante, mas a reciprocidade agora é com o sacrifício de Jesus. Porque ele se sacrificou, ele se entregou, ele morreu. A minha e a sua referência agora não é a atitude da outra pessoa. Eu não posso raciocinar sobre esse prisma, dizendo, olha, essa pessoa foi injusta comigo, essa pessoa me feriu. E, portanto, eu tenho o direito também de ferir esta pessoa. Não. O prisma agora, a referência é Jesus, a reciprocidade é com ele. Mas Jesus foi ferido muito mais do que eu possa ser ferido. Jesus foi muito mais ofendido do que eu posso estar sendo ofendido agora. Você está entendendo? Por que Jesus coloca esta exigência? Porque isso não é uma sugestão, não é um conselho, mas isso é mandamento. Mandamento significa força de decreto, força de lei. É lei da graça, mas é lei. E por que ele coloca isso agora e não coloca antes? Por que não estava lá desde o monte Sinai? Por que essa lei não foi escrita nas tábuas? Sabe por quê, queridos? Porque não tinha referência. Qual era a referência do amor de Deus? Qual é o tamanho do amor de Deus? Deus amou o mundo, sim. Deus havia amado o homem. Mas as pessoas poderiam dizer qual é o que Deus fez? Qual foi o sacrifício que ele fez? Deus está no céu, eu estou aqui na terra. Não é verdade? Se você dissesse para qualquer cidadão que viveu antes de Jesus, ele vai falar, para Deus é muito fácil. Deus falar, perdoa, não retruque, não revide, porque ele está no céu. Eu que estou aqui na terra. Eu que estou convivendo com essas pessoas ímpias. Eu que estou convivendo com esses violentos, com esses sanguinários. Então precisava de uma referência. E ele foi a referência, ele deu testemunho. E ele se entregou numa cruz, ele sofreu, foi martirizado. E ele precisava tolerar tudo isso. Sabe por quê? O livro de Hebreus, no capítulo 6, diz, naquilo que ele sofreu, ele pode consolar também aqueles que sofrem. Bem, quando eu estou passando alguma necessidade, tem alguém aqui passando alguma necessidade de comida,
precisa levantar seu braço. Alguma necessidade de água? Tem alguém aqui passando alguma necessidade de teto sobre a sua cabeça? Tem. Jesus passou todas essas necessidades. Há um rapaz que chegou diante dele, justificando com toda a justiça que o homem pode ter, um fariseu, um religioso daqueles dias, diz: Senhor, tudo isso eu tenho feito, cumprido todas as leis. Jesus fala: falta uma coisa. Faz e vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e siga-me. E ele não pôde seguir. Jesus disse para ele: olha, a raposa tem seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem um lugar para reclinar a sua cabeça. E às vezes nós estamos num ambiente como esse que nós estamos aqui e ficamos assim: puxa vida, esse lugar não é ideal, acho que a temperatura não está muito do meu gosto. Essas cadeiras poderiam ser até mais confortáveis, melhor um pouco. E ficamos ainda achando alguma coisa para reclamar, sabe, queridos? Para achar difícil servir ao Senhor. Nós estamos num país de liberdade religiosa. Nós podemos sair da nossa casa com a Bíblia nas mãos. E muita gente acha até bonito, mesmo aqueles que não carregam uma Bíblia, acham bonito você carregar uma Bíblia. Nós não somos ofendidos, feridos por conta disso, sabe? Mas o nosso Senhor foi ferido, ele foi ofendido, ele foi cerceado da sua glória. Cerceado da sua glória, foi tirado. Ele entregou-se por nós. Houve um dia lá nos céus em que houve um clamor, houve uma palavra que diz: olha, o homem não pode se salvar. Nós precisamos enviar alguém que faça isso. Quem é que vai ir por nós? Quem é que vai descer essa terra? Sabe, queridos, e alguém teria que vir e teria que viver uma vida de homem mesmo. Teria que encarnar como homem, e esse poder teria que ser Deus. E o Filho do homem, o Senhor diz: eu vou, eu desço, eu cumpro a exigência legal. Mas a sentença era muito dura, a base era muito severa, precisava suportar todas as ofensas, precisava sofrer todos os açoites, sentir cada um daqueles açoites, mas ele suportou. No livro das profecias, do Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 1, há um livro, e João está vendo esse livro e diz que esse livro estava escrito por dentro e por fora. E de repente os anjos, os anciões, os 24 anciões, e todos os anjos do Senhor ficam olhando para aquela situação e diz: quem é digno de abrir esse livro? Então João diz que começa a chorar muito porque não apresentava ninguém para abrir aquele livro. Parece que não havia ninguém digno de abrir aquele livro, que tem os 7 selos de Deus. Aí eis que o Senhor levanta o Cordeiro de Deus, aquele que foi morto e ressuscitou, e diz: eu abro o livro. Eu me entreguei, eu morri, eu adquiri esse direito. Então houve um júbilo no céu, uma alegria, um gozo. Sabe por quê? Porque aquele livro podia ser aberto. O que está escrito naquele livro? Naquele livro está escrito condenação dos ímpios, daqueles que perecem, dos incrédulos, mas também naquele livro está escrito o meu nome, está escrito o seu nome, está escrito o nome daqueles que herdarão a salvação. Sabe por que o meu nome foi escrito lá? O seu nome foi escrito lá porque o Senhor morreu na cruz. Foi porque ele se entregou, ele foi fiel até a morte. Alguém imaginou que podia livrar Jesus da cruz? Pedro corta a orelha de Malco e diz: vamos usar a espada, vamos impedir que isso aconteça. E Jesus diz: Pedro, eu não preciso da sua espada, eu não preciso de um exército, porque se eu quisesse, agora mesmo, rogaria o Pai, ele enviaria uma legião de anjos. E os anjos, então, destruiria todos aqueles que vieram para prender Jesus. Olha que coisa extraordinária, queridos. O Pai abriria mão do projeto, caso o filho desistisse do projeto. Você pode dimensionar isso? O Pai
desistiria de mim, de você, caso o filho dissesse: eu não vou suportar, eu não consigo, eu não dou conta. Mas ele suportou. Ele foi fiel até o último momento. E toda a angústia, toda a tristeza da alma dele, ele derramou só diante do Pai, não derramou diante de nenhuma pessoa. Quando lá na cruz, depois de 3 horas de suplício, ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? O Pai diz: filho, é precisar, era necessário. Era necessário. Eu não podia te socorrer. Nós devemos ser semelhantes ao nosso Senhor. Aquele que foi perdoado deve perdoar de igual maneira. Aquele que foi amado deve se tornar amoroso, igual ao Senhor. É por isso que ele diz: ame como eu vos amei. É porque nós precisamos ser semelhantes a ele. Aqueles que seguiam a Cristo, os que pregavam o Evangelho, foram chamados cristãos pela primeira vez em Antioquia. E quando eles foram chamados cristãos, aquilo ali trouxe uma responsabilidade muito grande aos missionários, aqueles missionários que partiam de Antioquia para pregar o Evangelho aos gentios. Sabe por quê? Porque quando eles disseram cristão, estava dizendo: olha, vocês são parecidos com Cristo. Não era mais apenas um mensageiro, não era mais um pregador, não era mais alguém que dava testemunho, mas era alguém semelhante a ele. Cristão é isso. Eu sou de Cristo, cristão, eu sou de Cristo, me pareço com ele. Eu carrego na minha vida a mensagem dele. Eu carrego na minha vida o sentimento que há no coração dele, o mesmo sentimento que há no coração dele também está no meu. O apóstolo Paulo diz: tenhais em vossos corações o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse é o desafio do Evangelho, queridos. Ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? É o sentimento de amor. Um amor que ultrapassa o limite do racional. Porque na razão do homem, eu vou fazer aquilo que é melhor para mim. Nós aprendemos, nós somos educados pelos nossos pais desde a infância a fazer escolhas que sejam boas para nós. Sim ou não? E todo bom pai vai ensinar o filho: filho, escolha o que é melhor para você. Eu ensinei meus filhos assim. Quem é pai aqui deve estar ensinando os filhos desse jeito, sabe? Mas quando o Evangelho chega na nossa vida, e ele chega na maturidade, porque criança não é capaz de absorver essa dimensão, então muda tudo isso dentro de nós. Então o Espírito do Senhor diz: filho, agora mudou. Não é o que é melhor para você. Porque se o meu Senhor, o nosso Senhor, aquele que nos remiu, fosse escolher o que era melhor para ele, eu não teria pisado aqui nessa terra. Porque o melhor para ele era a glória do Pai. Era o lugar da cidade, das mansões inacessíveis, do lugar da glória, da cidade celeste, onde ele estava. Então ele veio aqui porque era melhor para mim, porque era melhor para você. E o que pode fazer isso acontecer na vida de alguém não é nada da cabeça, não é nada da razão, mas é algo que é colocado pelo Espírito de Deus dentro dos nossos corações. Enquanto eu não tenho desse amor do Senhor dentro de mim, eu fico raciocinando qual é a melhor escolha. Será que eu vou à igreja hoje? Será que eu vou amanhã? Será que eu vou na casa dessa pessoa visitar? Acho que não, eu estou cansado, deixa ele para lá. Mas sabe, queridos, quando o amor de Cristo entra dentro de nós, então nós começamos a pensar assim: mas eu tô cansado, mas eu preciso ir. Aquela pessoa está doente, aquela pessoa está triste, ela está depressiva, ela está ansiosa, eu preciso ir lá. Mas você está cansado, você está sobrecarregado. Mas não é o que é melhor para você, mas é o que é melhor para ela. O amor de Cristo, ele nos constrange de uma maneira tão extraordinária que nós ultrapassamos todos os limites da racionalidade. Em Lucas capítulo 7, versículo 47, nós vemos Jesus dizer assim, retrucar aquilo que o fariseu Simão estava pensando no coração, porque o Senhor conhece os pensamentos. Chega uma mulher pecadora
possivelmente uma prostituta, porque quando fala de uma mulher pecadora, normalmente está relacionando com prostituições, e ela entra na casa de Simão, um religioso, um fariseu, e vai direto a Jesus, pega um vaso de alabastro e começa a lavar os pés de Jesus com um unguento precioso, e chorando, regando os pés de Jesus, enxugando com os próprios cabelos, beijando os pés de Jesus. E aí Simão diz, se esse homem fosse profeta, ele entenderia que essa mulher é uma mulher pecadora e não permitiria que essa mulher tocasse nele. Ser tocada por uma mulher do meretrício, uma mulher de uma índole ou de uma educação daquele nível, uma atitude daquele nível, era uma coisa que um judeu não permitia. Mas sabe, queridos, e Jesus então, entendendo, e Jesus ouvindo os pensamentos dele, disse, Simão, eu entrei na sua casa e você não me recebeu com um beijo na minha face, você não deu água para lavar os meus pés, mas essa mulher, desde que ela chegou aqui, ela não cessa de beijar os meus pés, de regar com lágrimas e de enxugar com seus cabelos. Então eu te digo, aquele que muito amou, muito é perdoado. Sabe, queridos, quando nós amamos, nós somos perdoados de uma maneira semelhante. O amor é a nota, o amor é aquilo que tem valor nos céus. Há duas coisas fundamentais na vida de um crente. A primeira coisa é a fé. A fé é indispensável, mas não é suficiente. Nós podemos ter fé, nós podemos crer com todo o nosso coração, mas se nós não tivermos amor, então nós não estaremos no nível daquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Amor. O amor. Nós precisamos amar. Esse é o mandamento. Jesus só coloca um mandamento, só um. Que vós ameis como eu vos ameis, aos seus discípulos. É isso que ele coloca. Então não há antagonismo entre fé e obras. Às vezes as pessoas enxergam isso, olha, eu tenho fé, o outro tem obras. Então, é melhor ter fé do que obras. Não. E Tiago diz assim, não existe conflito entre fé e obras. Porque se você tem fé, você terá obras. Porque senão alguém vai dizer, olha, se você tem fé, então cadê as suas obras? Mas eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Então o que Tiago está dizendo não é que obras é mais importante do que fé. O que Tiago está dizendo é que se eu tenho fé, então eu tenho obras. E a justificativa da minha fé são as minhas obras. Porque se eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou, que Ele se entregou numa cruz e que sofreu tudo aquilo que a Bíblia diz que Ele sofreu, qual é a minha atitude ante aqueles que me ofendem? Qual é a minha atitude ante o meu semelhante? Se o Senhor se incomodou de sofrer tanto para que eu pudesse ser salvo, o que eu farei em troca? Como eu recompensarei? Às vezes nós ficamos pensando assim, que nós vamos pagar um preço muito alto pela salvação que o Senhor nos deu. Nós não podemos fazer nada, queridos, para os céus, para Deus. Deus não precisa de nenhuma coisa que a gente possa dar, doar ou fazer. Deus é autossuficiente, Deus é todo-poderoso e Ele não precisa de nenhuma obra que um homem é capaz de fazer. Então, como é que nós somos gratos ao Senhor? Como é que nós retribuímos aquilo que o Senhor fez, fazendo na vida de outras pessoas? É exatamente assim. É só dessa maneira que nós servimos a Deus. Nós falamos que somos servos do Senhor, mas para ser servos do Senhor, não basta nós termos uma atitude, ficar na nossa casa cantando hinos e celebrando Deus, Senhor, Tu és o Senhor do universo, Senhor dos céus e da terra. Não. Adoração é uma coisa maravilhosa, mas isso não é servir a Deus. Não ter toda uma eternidade. Aliás, Deus tem anjos que fazem isso 24 horas por dia. Os anjos são adoradores de Deus. Para que Deus precisaria de mim para fazer uma adoração? Eu nem sei falar direito, eu preciso do Espírito do Senhor para me ensinar a orar, porque nem orar eu sei. Do jeito que agrada a Deus, quer dizer, eu sou um instrumento meio desafinado.
Mas sabe de uma coisa? Quando eu abro o meu coração e as minhas mãos para abençoar a vida de alguém, então eu estou dizendo, Senhor, o seu sacrifício não será inválido na vida desse rapaz, dessa moça, desse homem, desta mulher, porque eu vou pagar um preço pela vida dele, para que ele não se perca. O sacrifício lá na cruz não terá sido em vão na vida dele, porque eu não deixarei ele para trás. E aí eu entrego tudo que está nas minhas mãos, eu abro mão daquilo que é melhor para mim, porque eu estou trabalhando para que o sacrifício de Jesus não tenha sido em vão na vida desse, daquele e daquela outra. Alguns anos atrás, eu estive em Edimburgo, na Escócia. Eu tive a oportunidade de ir numa rua chamada Royal Mile. Royal Mile é 1 milha, 1.600 metros, mais ou menos. E lá tem uma igreja muito grande, uma igreja enorme, uma catedral. De frente daquela igreja tem uma casa de um homem chamado John Knox. E John Knox viveu lá no início da Reforma Protestante. E a história relata que John Knox tinha uma oração que ele orava constantemente, dizia assim: Senhor, dai-me a Escócia, senão eu morro. Era uma oração como que um gemido. Ele como que gemia: Senhor, dai-me a Escócia, senão eu morro. Dai-me a Escócia, senão eu morro. Sabe o que ele queria dizer? Olha, eu não vou ser feliz enquanto esse país estiver em trevas. Eu não vou sentir prazer enquanto vidas estão se perdendo. Nós estamos vivendo o grande desafio da igreja. O que nós vamos dar, o que nós vamos entregar, o que somos capazes de ofertar. O padrão é elevado, queridos. O padrão é muito alto. Nós não podemos ficar discutindo, nós não podemos ficar apresentando as nossas credenciais. Olha, irmão, olha só, eu venho 10 vezes por semana na igreja. Não, isso é muito pouco. Vir na igreja é o mínimo do mínimo. Quando eu venho na igreja, eu abençoo a sua vida, você abençoa a minha, nós compartilhamos, você adora o Senhor, você tem palavra, você tem profecia, você tem dom, você tem sinais, prodígios, tudo isso para a edificação do corpo. O apóstolo Paulo diz que isso é maravilhoso. Mas o nosso desafio é maior do que esse. O nosso desafio diz respeito a muitas pessoas que estão perdidas lá fora. Nós não podemos fazer apenas um clube dos santos e achar que estamos fazendo tudo que nós devemos fazer. Um clube dos eleitos, um clube dos salvos. E fazer isso de uma maneira esplêndida, extraordinária, isso ainda não é o bastante. Não é o suficiente. Nós precisamos alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. É isso que John Knox estava fazendo na sua oração. Naquela oração dolorosa. Naquela oração triste. Conta-se a história de um missionário que se vendeu como escravo para estar numa ilha de escravos, para pregar para aqueles escravos. A única maneira dele entrar lá seria como escravo, e ele faz isso. Sabe por quê? Porque lá dentro ele poderia pregar para aquelas pessoas. E o desafio para nós foi isso que Jesus fez. Ele se colocou como homem, menor do que os anjos. Por um pouco de tempo ele se tornou menor do que os anjos, menor do que aquilo que ele mesmo criou, para que ele pudesse alcançar a mim e para que ele pudesse alcançar a você. Então, todas as vezes que nós formos tentados a ficar pensando naquilo que é melhor para mim, naquilo que é melhor para você, pense o que ele fez por você. Pense de que lado a balança está pesando, se é do seu lado ou se é do lado dele. E muitas vezes nós ficamos cheios de nós mesmos, achando que nós estamos servindo ao Senhor com muita coisa, estamos ofertando já com sobejo, com demais, demasiadamente. Hoje é domingo, de quinta para cá é a 6ª vez que eu me reúno. Eu me reúno para adorar o Senhor, 6ª vez, de quinta até agora. E eu poderia dizer, tá bom, né, 6 vezes. O Russell Shedd diz que acha razoável um crente ir 3 vezes por semana na igreja. Eu poderia dizer, então eu já tenho a cota da semana que vem, de acordo com a opinião de Russell Shedd. Mas sabe de uma coisa, queridos? Isso é nada. Porque quantas vidas, quantas almas foram salvas por essas 6 vezes que eu vim? Então eu preciso de mais. Eu preciso vir. Porque quando eu venho, eu fortaleço o meu irmão, eu oro. Em todos esses momentos, nós tivemos momentos
de impor as mãos, de orar, de ministrar na vida da pessoa, de ensinar a palavra, de instruir, mas isso ainda é muito pouco. Isso ainda é muito pouco. É preciso mais. É preciso mais entrega. Essa palavra que eu estou trazendo para você hoje, eu trouxe porque o Senhor mandou eu trazer. O Espírito do Senhor tem uma maneira peculiar de falar comigo. Eu oro praticamente todos os dias dizendo: Senhor, revela-me o que o Senhor tem para aquela igreja. Revela-me a tua palavra. E durante a semana ele me revelou na linguagem costumeira e diz: pregue sobre amor. Eu sei que esse não é um tema que atrai muita gente. Eu sei que esse é um tema que incomoda muitas pessoas. Eu sei que esse é um tema que incomoda muitos crentes, porque, sabe de uma coisa? Nós professamos a fé, mas às vezes nós somos tão carnal, às vezes nós demonstramos tanto amor, porque a nossa atitude é assim, parece que nós estamos rivalizando uns com os outros, dentro da própria congregação, dentro da própria igreja. Enquanto que amar uns aos outros é preciso de extrapolar esse limite dos irmãos que nós conhecemos, que estão conosco. Às vezes nós disputamos um lugar na fila para o almoço, às vezes alguém fica chateado porque alguém pisou no pé, porque alguém não reconheceu, alguém não elogiou, alguém não distinguiu ele o tanto que ele imagina que deveria. Então, quando a gente fala de coisas como essa, parece uma acusação, parece que nós estamos puxando a orelha uns dos outros. Mas sabe de uma coisa? É o Espírito do Senhor que está dizendo para nós: ame mais. Demonstre amor, não sinta apenas amor. Não há uma crise de sentimentos nesse mundo. O mundo não tem uma crise de sentimento de amor. Tem muita gente aí dizendo que está sentindo amor, mas a crise é de ação, de atitude de amor. Essa é a crise, atitude de amor. Porque atitude de amor é demonstração. Atitude de amor é coisa prática. É quando eu sou colocado contra a parede. É quando alguém tira aquilo que é meu. É quando alguém me critica. É quando alguém me ofende. Aí sim, é essa hora que eu vou demonstrar a minha atitude de amor. Esses dias um pastor estava dizendo que um membro da igreja dele foi para um acampamento deles e tinha 3 armas com ele. Uma pistola, mais não sei mais o que, e mais uma 12. Eu falei assim: gente, mas é crente? É crente. 3 armas. Então ele estava indo para uma guerra. E era um acampamento da igreja. E para que tantas armas? Estava esperando uma guerra, um confronto. Eu não posso entender, irmãos, que um crente precisa de usar uma arma, andar com a arma, para poder fazer o quê? Sei lá, de repente alguém vai tentar me assaltar, eu dou um tiro nele. Não, queridos. Nós precisamos entender de que espírito nós somos. Qual é o espírito que está em mim? Qual é o espírito que está em você? Nós estamos na expectativa de um confronto ou nós estamos na expectativa de uma ministração da graça de Deus? Quem sabe o Senhor vai me dar a oportunidade de pregar o Evangelho? Eu conheço um irmão, morou aqui perto, ele chama Adarque. Um dia eu estava no Monte da Serrinha, apareceu um assaltante lá, os irmãos saíram correndo, atravessou o arame, ele ficou quieto, sentado e falou assim: meu amigo, o que você vai fazer? Você vai me dar um tiro, eu vou para o céu. Então você não vai ganhar nada com isso. E começou a pregar para aquele assaltante. Os irmãos já tinham descido da serrinha voando, né? E ele ficou lá pregando para aquele assaltante. Eu não sei se ele converteu, se aceitou Jesus. Mas sabe, eu acho que aquele irmão deu testemunho do que espírito havia nele. Talvez seja esse a oportunidade de nós pregarmos o Evangelho quando alguém vier para nos ofender, para nos ferir, para nos magoar, sabe? Para tirar alguma coisa de nós. Aí Jesus diz: quer levar alguma coisa, entrega mais do que ele quer levar. É difícil, não é? Nós precisamos do amor de Cristo para isso. Quero convidar você a se colocar de pé. E eu quero orar sobre a sua vida nesta noite, sobre a minha vida. Eu preciso sentir mais desse amor. Eu preciso. Eu não sei quanto a você. Mas é o Espírito de Deus que vai dizer se você precisa ou não. Amém? Quantos aqui nessa noite entendem que precisa amar mais? De verdade mesmo. Quantos entendem aqui que precisa amar mais? Levante a sua mão, fique com sua mão levantada. Quero orar com você. Senhor, ó Deus, nós nessa noite pedimos ao Teu Espírito que nos dê mais capacidade de amar. Nos convence, Senhor. Entra em nosso coração, faça morada, Senhor. Habita aqui dentro. Senhor, tira do nosso coração toda a rivalidade.
Tira do nosso coração toda tristeza, tira do nosso coração, ó Deus, toda ira. Tira do nosso coração, ó Deus, todo apego a esta vida, Senhor. Ó Deus, tira do nosso coração, ó Deus, todo pensamento de injúria, toda maledicência. Tira do nosso coração todo conflito, todo ódio, Senhor, todo ressentimento. Senhor, enche o nosso coração de perdão, enche o nosso coração de sentimento, ó Deus, tal qual aquele que havia no coração de Cristo Jesus, porque nós pedimos ao Senhor que nos transforme pela Tua glória, que transforme-nos, Senhor, pela mensagem do Evangelho, que o Teu Espírito que nos convence, Senhor, é o Teu Espírito que nos convence, Senhor, ó Deus, daquilo que nós precisamos ter dentro de nós e coloca uma porção, ó Deus, maior, uma porção sobrenatural do Teu amor, ó Deus, porque sem o Senhor nós não conseguimos amar, sem o Senhor nós não conseguimos perdoar, sem o Senhor nós não conseguimos, ó Deus, nós não conseguimos ter paz uns com os outros, mas, ó Deus, nós somos salvos, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, que este sangue, Senhor, nos purifica a nossa consciência, purifica a nossa mente e renova-nos, ó Deus, para que tenhamos um espírito reto, um coração voluntário, um coração de servo, ó Senhor. Que nós possamos ser testemunhos do amor do Senhor ao mundo, Senhor, que caminha para a violência, a um mundo, ó Deus, que prega a morte, que prega a violência, Senhor. Ó Deus, que a Tua igreja, os Teus filhos, os santos do Senhor, sejam verdadeiramente cristãos, ó Pai. Sejam parecidos com o Senhor e tenham seus corações do mesmo sentimento que houve no coração do Senhor. Pai, nos constrange de uma maneira suficiente, Senhor. Muda, Senhor, a nossa natureza. Tira, Senhor, toda essa natureza carnal. Tira toda essa natureza iracunda, Senhor. Tira toda essa natureza maliciosa, facciosa, Senhor. E nos dá um coração verdadeiramente, ó Deus, um coração manso e humilde, ó Deus. Que o nosso coração possa ser transformado, possa ser mudado. Que o nosso coração possa ser purificado de toda a má consciência, Senhor. Nós oramos e pedimos isso, no nome santo, no nome eterno e no nome poderoso de Jesus. Amém. Pode ser.